Olá, meus amados irmãos, a paz do Senhor para todos. Denilson Maciel, mais uma vez por aqui, na segunda aula da Escola Bíblica Dominical. Falamos que começaríamos agora a ter a aula aqui no YouTube também, e estamos aí. No YouTube e também em todas as redes sociais, não é? Pois bem, nós estamos aí no último trimestre do ano e estamos estudando sobre o governo divino em mãos humanas, liderança do povo de Deus em 1º e 2º Samuel. Não pode esquecer, hein? 1º e 2º Samuel, nada de 1ª Samuel, 2ª Samuel, tá? Beleza? Na aula passada nós começamos aí a parte introdutória, né? Então nós tivemos a primeira aula com o seguinte título: Conhecendo os dois livros de Samuel, conhecendo os dois livros de Samuel. Nós vimos principalmente a oração de Ana, aquela dedicação dela para buscar a presença de Deus, foi mal interpretada pelo sacerdote Eli, mas era para ser uma tragédia, entretanto se reverteu em bênção, porque ela foi muitíssimamente humilde, Ana. E, enfim, vimos também, principalmente no último tópico da lição de domingo passado, que Samuel é um divisor de água para Israel, né? Então, até Samuel era uma situação. Depois de Samuel, as coisas mudaram para melhor, né? Graças a Deus. Pois bem, vamos então, sem mais delonga, à segunda aula que acontece no domingo, dia 13 de outubro de 2019. Não podemos ficar sem ir na escola bíblica dominical, hein? É a agência da igreja que evangeliza enquanto se ensina, enquanto se aprende. Muito legal, escola bíblica dominical. Nosso título: O nascimento de um líder profético em Israel. Então esse é o título da lição deste domingo: o nascimento de um líder profético em Israel. Texto áureo está em 1 Samuel 1:20, que diz o seguinte: E sucedeu que, passando algum tempo, Ana concebeu e teve um filho, e chamou seu nome Samuel, porque dizia ela: O tenho pedido ao Senhor. A verdade prática diz o seguinte: o surgimento de pessoas vocacionadas como Samuel pode ser o resultado da oração, consagração e ensino dos pais no lar. É o que eu sempre falo, a verdade prática ela é muito bem elaborada e já serve, né, para ministrar a aula toda, de repente, só com a verdade prática. O surgimento de pessoas vocacionadas como Samuel pode ser o resultado de oração, de consagração e de ensinamento dos pais. Muito legal. É o objetivo que nós vamos ter aí pela frente, aliás, o objetivo geral desta lição: exortar que a família pode ser um ambiente propício para que Deus levante pessoas para a sua obra. Então, quando se fala de que Deus levantou uma pessoa ou vai levantar alguém, aonde que essa pessoa deve estar? No meio da família. Mesmo que não tenha perfeição, até porque aqui neste mundo não temos famílias perfeitas. A família de Samuel não era perfeita, nós vamos ver aí no decorrer da lição. Entretanto, ele desenvolveu-se em um cenário familiar, né? O primeiro tópico o nosso objetivo é elucidar o ambiente familiar de Samuel, é isso que nós vamos comentar. O segundo tópico, esclarecer que Samuel foi fruto de oração. Glória a Deus, oração ainda funciona. E o terceiro tópico, expor a dedicação de Samuel. Tá certo? Então vamos aí ao comentário: o nascimento de um líder profético em Israel. Deus levanta, aqui na interação com o professor, Deus levanta pessoas para o ministério, sem sombra de dúvida. Ele vocaciona, ele escolhe para fazer a obra. Entretanto, uma obra do porte semelhante a que Samuel executou e várias outras que nós
já vimos aí nas Escrituras Sagradas, vemos também quando estamos estudando, e também nos nossos dias, pessoas que se destacaram. Hoje no Brasil nós temos vários homens de Deus, dos quais eu tenho grande admiração e respeito, aos pastores, principalmente aqui no Brasil. Vários homens, não vou citar nomes aqui, mas olha, principalmente os meus pais na fé, quem são minhas inspiração, tá certo? Esses homens, eles, se você buscar como que chama assim, a sua biografia, nós vamos perceber que eles cresceram, se desenvolveram em uma família que no mínimo foi piedosa, tinha desejo de buscar a Deus, princípios de estar na casa de Deus. Uma família que serve a Deus de todo o coração é um ambiente propício para o Pai Celestial levantar pessoas para a sua obra. Estamos precisando de obreiros de valor. Estamos precisando, nesses últimos dias, a obra de Deus, ela carece de homens que realmente façam a diferença. E se Jesus demorar ainda um pouco mais aí para voltar, as crianças que nós estamos, as crianças de hoje e os que virão ainda, poderão sim ser homens de Deus, mulheres de Deus, mas para isso, uma responsabilidade que os pais devem estar na igreja, tendo uma vida de oração, de consagração e principalmente de estudo bíblico da palavra de Deus, que no caso a escola dominical contribui muitíssimamente para isso. A introdução do assunto diz o seguinte: antes de aparecer no cenário de Israel, Samuel já era consagrado diretamente do Senhor. Lógico, você lembra que Ana fez uma oração, e nessa oração ela fez um voto ao Senhor, que se Deus realmente lhe desse um filho, ela então entregaria para a obra de Deus, e ele também seria nazireu, ou seja, navalha não iria passar na sua cabeça. Então ela fez dois pedidos, dois votos, duas promessas no voto dela, e foi atendida. Então, antes de Samuel nascer, ele já era consagrado na presença de Deus, mas nós vamos perceber que ele cresceu no meio da família. O ambiente familiar de Samuel, primeiro tópico, onde Samuel nasceu. No capítulo 1 de 1 Samuel, vemos que o lar onde ele nasceu não era perfeito. Então, o lar não era perfeito. Bom, você se lembra, Poligamia. Eucana tinha 2 mulheres. Como nós vamos perceber aqui já no desenvolvimento, principalmente no subitem 2, que fala da bigamia presente, é o seguinte: os estudiosos dizem que talvez o fato de Eucana ter mais que uma mulher era exatamente pelo fato de que Ana era estéril. Mas nós vimos na aula passada que isso trouxe prejuízos, assim, a Ana ficou amargurada. Ou seja, não é a origem, não é dessa forma que Deus constituiu a família. Lógico que na lei fala, como está em Deuteronômio, capítulo 21, é tolerado. Então, se a mulher não é estéril, então tinha vamos dizer assim, uma brecha para que ele tivesse, como meus alunos falaram na aula passada, um plano B, mas já se sabe que traz prejuízo. Então, qual foi o ambiente em que Samuel se desenvolveu para ser um grande homem, um homem de destaque, um divisor de águas na história de Israel? Um homem que ocupou 3 ofícios: juiz, sacerdote e profeta. Ele se desenvolveu em lar. Lógico que você já vai perceber que a mãe é uma mãe de oração. Ela faz parte do círculo de oração. Na verdade, sozinha, ela realmente se dedicou, ela fez uma oração de se derramar. Então, aqui entre nós, sem sombra de dúvida, essa mulher continua sendo uma mulher de oração.
Então esse é o lar que Samuel cresceu. Agora, não era perfeito, como nós estamos falando aqui. Tinha uma outra mulher, tinha mais famílias, tinha outros irmãos, Samuel, vamos dizer assim. E isso é muito difícil para lidar com essa situação. Mas não foi empecilho para que ele se destacasse e a palavra de Deus se cumprisse e ele se tornasse um grande homem na presença de Deus. Subitem 3 do tópico 1 fala uma família piedosa. Apesar de todas aquelas querelas presentes na família de Samuel, há um destaque especial para o seu lar piedoso. Então, como eu estou falando aqui, realmente tinham imperfeições nesse lar. Quer dizer, um maridão com 2 mulheres, um homem com 2 mulheres, enfim, tantas coisas difíceis, mas tinha piedade, mesmo com as falhas, mesmo com as dificuldades, mas de ano em ano esse homem ia para a casa de Deus, pagar o dízimo, apresentar as ofertas, o sacrifício anual. Então, para fazer isso, é uma pessoa piedosa. Aliás, Eucana era levita. Então, da tribo de Levi. Então, ele realmente carregava esse compromisso de estar na casa de Deus. A síntese do tópico 1, então, o lar que Samuel nasceu não era perfeito, entretanto, sua família era piedosa. Acredito que é esta lição que precisa ficar. Samuel, um homem de destaque, Samuel, um grande líder, Samuel, um líder profético, Samuel, um homem que veio para revolucionar, mas o ambiente que ele cresceu, que ele desenvolveu, não era perfeito, porém, era um ambiente familiar, e essa família tinha uma devoção, era piedosa. Muito bem. Tópico de número 2, Samuel, fruto de oração. Eita, coisa boa. A humildade de Ana, descrita no primeiro capítulo como uma mulher forte, firme, decidida, apesar de toda a provocação de Penina, Ana se mostrou humilde, porque a Penina, sua rival, fazia de tudo para que Ana se irasse, ficasse brava, nervosa, chateada. Não bastasse isso, o Eli, o sacerdote Eli também interpretou mal, como nós falamos na aula passada, mas isso não abalou a mulher de oração. Como é bom, né? A oração ainda hoje funciona. Você quer ter vitória na vida, em todos os sentidos? Seja uma pessoa de oração. Sejamos pessoa de oração. A oração funciona. Quantas não são as adversidades que nós enfrentamos? Mas se tem oração, vai dar tudo certo. Através da oração, nós conseguimos ser mais humilde, porque a oração por si só nos leva à humildade. Então, Samuel é fruto de oração. Subitem 2, Ana e sua amargura de alma. Toda a situação na qual vivia fez com que sua alma tivesse grande amargura. Aqui a palavra é a mesma que aparece no Êxodo 15, 23. No caso de Ana, pode ser entendida como desapontamento, frustração. Nesses últimos dias nós estamos vendo aí até casos de pessoas que se desesperam. Quantos aí já não entraram pelo caminho até de se suicidar, porque cai em depressão, não sei o que, tem tantos levantes, tanta coisa. Olha, eu não quero vir aqui na internet e falar algo que não deve, mas aqui entre nós, a oração funciona. Se a pessoa tiver uma vida de oração e leitura da palavra de Deus, estudo da palavra de Deus, vida de oração, e quando se fala de palavra de Deus, é fazer um esforço também, e isso vai conseguir através da oração, é colocar em prática a palavra de Deus. Não tem depressão que derrube, não tem malignidade que leve ao suicídio. Essas pessoas que têm caído nessas mazelas e trazido muita tristeza até para nós que acompanhamos, realmente, se você for analisar, certamente faltou
oração, faltou palavra. Aí de repente você pode dizer assim, não, mas eu conheço uma pessoa que orava, mas ele não praticava. Uma coisa é fazer de todo o coração, como Ana, se derramar, se prostrar na presença do Senhor, se dedicar, e a outra é ficar mais na superfície, na superficialidade, né? Então, realmente precisa se dedicar, tá certo? A oração é fundamental. Terceiro ponto, pedido de Ana, quer dizer, orar com sabedoria, né? E a palavra dá isso. Eu sempre digo, oração e palavra, palavra e oração. Quer ter vitória na vida? Oração e palavra, palavra e oração. Quer ter um filho abençoado? Ter oração e ter palavra. Ensinar para ele palavra e levar o camaradinha para a oração. Lá na minha casa, eu tenho 2 filhos e desde pequenininhos, nós já ensinamos o caminho da oração. Hoje, eles já estão aí na fase da adolescência, caminhando aí para a juventude, mas quantas vezes eu passo no quarto deles antes de dormir, eles estão lá de joelho dobrado para agradecer a Deus. Então, Deus tem nos dado graça para isso, e é assim que a família deve viver. O pedido de Ana. Ana pediu um filho para Deus. Nesse pedido, ela fez um voto, mencionando 2 promessas. Primeira, se o pedido fosse atendido, ela dedicaria o seu filho como levita para sempre. Tá vendo? Então, esse foi o primeiro pedido dela. Lembrando que um levita durava até 50 anos. Então, praticamente, ela fez um pedido que o filho para sempre iria ficar na casa de Deus. Segundo lugar, ela também, na sua oração, ela fez o voto do nazireu. O nazireado tinha um tempo também determinado. Deus ouviu esse pedido de Ana e agiu em seu favor. A expressão que diz a palavra de Deus, lembrou-se dela, aponta para o socorro divino. Deus socorre, Deus responde oração. Eu quero abrir um parênteses aqui e perguntar para você, você está orando? Independente de qualquer que seja a sua causa, continue orando, porque a oração ainda funciona. Jeremias 33:3 diz o Senhor, clama-me e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabem. Precisamos orar mais, precisamos ter mais oração. Eu não sou contra ir em um trabalho e ter muitos cânticos, muitos louvores, mas nada pode substituir a oração e a palavra de Deus. No ambiente de oração e súplica de Ana, que revelara a angústia de sua alma, se encontra o nascimento de Samuel. Vale a pena orar. Então, nesse processo de oração, nesse ambiente, nesse lar, onde tem uma mulher, principalmente a mãe, uma mulher de oração, é aí que vai surgir um líder profético em Israel. Tópico de número 3, a dedicação de Samuel. Então não basta ser consagrado, ser ensinado na palavra de Deus, tudo direitinho, e não se dedicar, né? Ele dedicou, vamos ver? O nascimento de Samuel. O versículo 20 diz que, passado algum tempo, Ana concebeu, teve um filho e nomeou de Samuel, que pode significar ouvido de Deus. Nós vimos na aula passada, também tem um significado no nome de Deus, ouvido de Deus. Esses são os sufixos da palavra El, mas na verdade você pode resumir aí, né? O que significa Samuel? Nome de Deus, ou aquele que Deus ouve, também dá certo. Legal? A ênfase aqui recai para um nome poderoso, ou seja, ao poder do Eterno, Samuel, que deve ser adorado para sempre. Isso mostra que Samuel cresceu, fortaleceu-se e confiou no Deus Todo-Poderoso, como indica o seu próprio nome. O próprio nome dele já carregava o nome de Deus, né? Samuel, e consequentemente isso resultou para que ele se fortalecesse no Senhor e
confiasse em Deus. Não bastasse isso, claro, teve o cumprimento do voto. Subitem 2, o cumprimento do voto, a partir do versículo 21, nota-se que Eucana, marido de Ana, subiu à casa de Deus para, juntamente com toda a sua casa, com exceção de Ana, que só subiria após desmamar o menino, né? Ela não foi na próxima vez, porque o menino estava novinho. Apresentar sacrifícios anuais, esse era o compromisso de Eucana, da família. Eucana cumpriu seus votos, também entregou os dízimos, porque é isso que fala da piedade. Então nós estamos dando destaque aqui para a oração de Ana. Ana, uma mulher de oração, de devoção, de quebrantamento. Mas o Eucana, apesar dos pesares, ele é um homem piedoso. Ele vai para a casa de Deus também para oferecer o sacrifício e pagar o seu dízimo. Glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Então o pai tem que fazer o seu papel e a mãe também fazer o seu papel. E aí, após ser desmamado o menino, aproximadamente 3 anos mais tarde, Samuel foi levado por seus pais para cumprir o voto. Foi entregue ao sacerdote Eli como cumprimento do voto feito pela sua mãe. Assim o casal cumpriu conforme prometido. Aquele versículo lá de Eclesiastes, capítulo 5, versículo 4. Quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-los. Se for para fazer voto e não cumprir, é melhor que não faça. Então eles fizeram o voto ali e cumpriram. Eu estou até lembrando, de quando eu comecei a caminhar para a igreja, ainda na minha adolescência, eu ouvia sempre o pastor falar: olha, irmãos, na virada do ano, que sempre teve os cultos, e até hoje eu participo do culto na virada do ano, de 31 para o dia 1º. Quantas não são as pessoas que fazem uma oração hipócrita, Este ano, Senhor, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou ler a Bíblia toda, vou evangelizar mais, vou para a escola dominical todo domingo, aí pronto, aí já começa a falhar, Quer dizer, era melhor não ter feito essa oração hipócrita, Então eles aqui fizeram o voto e cumpriram. Voto é bíblico. Então nós temos que fazer voto, fazer propósito com Deus, mas cumprir. Dedicação de Samuel, subitem 3. Ana lembrou a Eli que esteve perante a sua presença, orando ao Senhor para que se lembrasse dela. Assim Ana dedicou Samuel a Eli para o serviço no templo, devolvendo-o para Deus Todo-Poderoso. Era uma dedicação irrevogável. Que bênção, Ela fez o voto de entregar o melhor que ela tinha para a casa de Deus. Que bom seria se nos nossos dias as pessoas também dedicassem o seu melhor para Deus. Aliás, Deus é digno de receber sempre o melhor de nós. Como é bom quando os pais se dedicam às coisas de Deus, principalmente em cumprir o voto, Consequentemente, mostram seus filhos na prática uma vida de devoção sincera. Então Samuel não teve dúvida, porque certamente ele foi informado desde cedo: olha, você é um milagre, você é uma pessoa que Deus me deu, dizia de repente Ana para ele. Então ele tinha certeza disso, ele foi bem ensinado. E nos nossos dias, quero até abrindo, já encerrando a aula aqui, os pais são os exemplos para os filhos. Nós temos visto aí, principalmente nas redes sociais, eu tenho a minha irmã que é professora, minha irmã é professora e diretora lá na cidade de Autônia, Paraná, e eu acompanho o trabalho da minha irmã. Eu também sou professor, mas sou professor de cursos profissionalizantes, enfim, de teologia e tal, então não estou aí, não trabalho no estado, não sou professor pelo município. Mas o que nós percebemos nesses últimos dias, quantos que não são os pais que reclamam da professora, ou então, não tem aquelas brincadeiras, chegou as férias, aí aparece a mãe toda descabelada, porque diz que as crianças agora vão estar em casa, e depois ela também fala que quando eles voltam para a escola, que alívio. Não é assim. Os filhos têm que ser educados pelos pais.
Os filhos precisam ter exemplo dos pais. Os filhos têm que ser uma bênção em casa. E na escola eles vão para aprender aquilo que realmente é o papel da professora. Então não podemos terceirizar isso, né? Realmente a melhor escola é dentro de casa. O que os filhos estão vendo? O que eles estão acompanhando? Então há necessidade de que os filhos vejam o pai orando, vejam os pais se dedicando à obra de Deus. Não aquele que leva os filhos para a escola dominical. Já viu isso, não? Tem uns que levam os filhos para a escola dominical, mas ele não vai. Que graça, né? Que mau exemplo. Ele leva, mas ele não quer ficar. E aquele que leva para a igreja, leva para o culto, mas ele não vai. Ele vai fazer outra coisa. Então, fica difícil. Então, Eucana e Ana foram exemplar. Então, foi nesse ambiente que nasceu e se desenvolveu o grande líder profético de Israel. O homem que aparece, surge no cenário com 3 títulos especiais: juiz, sacerdote e profeta. Mas ele cresceu em um ambiente de oração, ele cresceu em um ambiente de piedade. Conclusão: com esta lição somos estimulados a apresentar a Deus as nossas petições. Uma vez abençoados, também voltarmos para agradecer. Esse foi o trabalho de Ana. Ela pediu, ela orou, ela buscou, mas depois ela voltou para agradecer, para cumprir o voto. Nos nossos dias também tem essa falta. As pessoas até querem, fazem campanhas, mas depois para agradecer. Vamos ouvir um irmão aqui para agradecer a Deus, para dar um testemunho, aí ninguém. Difícil, né? Mas recebeu bênção. Nesse sentido, nossa vida deve ser um testemunho aberto aos nossos filhos acerca da dedicação, reverência e humildade ao Deus Todo-Poderoso. Ana teve 2 privilégios: ter um filho e, além disso, vê-lo ungido por Deus para o ministério. Por intermédio de sua família, Deus pode levantar vocacionados. Tá certo? Então, por intermédio da tua família, Deus pode levantar outros líderes aí para continuar a obra do Senhor. Não deixe de ir na escola dominical, então, no próximo domingo, dia 13, e eu te convido para participar, principalmente você que é daqui da cidade de Cabreúva, Assembleia de Deus, Projeto Ceifeiros da Última Hora, Pastor Denilson Maciel, Rua França 615, bairro Vilarejo. A partir das 8h30 nós daremos início à brilhante escola bíblica dominical. E também, se você preferir, pode ir à noite, né? Às 18h30, Rua França 615. Eu te espero lá com a minha família para abençoar a tua, tá bom? Continue com a gente aqui no canal, se inscreva no canal, se você ficou até agora, né? Então aí você se inscreve no canal, ativa o sininho aí, né? E, por favor, deixe um comentário aí para nós juntos fazermos a obra de Deus. E você que está nas outras mídias sociais, também deixe um comentário, tá bom? Vamos juntos aí fazendo a obra de Deus, tá certo? E você que também deseja fazer o curso de teologia ou de capelania, segue aí os nossos contatos 974629961, ou você pode se inscrever através do nosso site que aparece também aí na descrição do vídeo. Beleza? Um forte abraço, a gente se vê no próximo vídeo. E serás feliz assim. Se na luz estamos de divina luz, se nos limpa sempre o sangue de Jesus, temos claridade em nosso coração.
consolo.